Eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, os estudantes, a Isidora, a Andara, a FMG, o movimento das associações de Belo Horizonte que também estão presentes e toda a nossa comunidade. O que eu quero falar é o seguinte, sobre a Mata do Planalto, todo mundo já está sabendo, essa riqueza que tem lá, né? As mais de 20 nascentes, e hoje na atual crise hídrica, que vai piorar mais ainda em setembro, nós já estamos fazendo racionamento e a consultora alegar que tem uma ou duas nascentes, então essas duas pode tirar. Essa nascente, ela vai fazer falta para nós mais para frente, porque cada gotinha que cai, cada força que tem aquele córrego, para nós é vida. Então eu gostaria de falar também que lá no Planalto tem uma caixa d'água que fica lá em cima da Avenida Dr. Cristiano Guimarães, e que essas nascentes abasteciam essa caixa d'água para abastecer as casas do conjunto Marilene. Depois que a Copasa chegou e o esgoto, então vocês verem que a água ela é em abundância. E agora a mata está tão fechada, tão adensada, que a água ainda tomou mais força. Então é o que o Frei falou, né? A vida está presente ali, a vida dessas futuras gerações, das crianças que virão, e que nós vamos defender essa mata para a vida. Eu queria falar o seguinte, a questão de Belo Horizonte, nós estamos só com 13% de área verde. Ela já está ferindo o estatuto da cidade. Ela já está ferindo a Constituição Federal quando quer eliminar mais áreas verdes. Nós temos direito às áreas verdes. A cidade já está impermeável em torno de 50%. Mais cimento, mais concreto, e nós estamos perdendo a cada dia. Quero falar sobre o comando. O vereador, você me dá só um tempo, porque a bagagem está cheia. O comando nos desrespeitou. Ele, inclusive, não está presente, porque está correndo de nós, né? É um conselho. É um conselho municipal de meio ambiente que está lá, essas pessoas que não nos representam, que estão dando aval para a destruição de todas as áreas verdes da cidade de Belo Horizonte e inclusive das cidades vizinhas. Nós temos também o caso do Jardim América, que está nessa luta também, que infelizmente aquelas pessoas só pensam em poder econômico. Eu gostaria de falar a questão do seu Homero Brasil, que é da Fundação de Parques. Ele não resolveu a questão do Parque Municipal do Planalto até hoje. A luta já tem mais de 7 anos, e aí o que acontece? Ele é o relator do projeto na construção da Mata do Planalto. É uma vergonha o que nós estamos assistindo, e nós não podemos abaixar a cabeça porque eles não nos representam. A construtora direcional, a Rossi está embutida, tá? E tem a Petiolari, eles mandaram esse projeto para lá. Esse projeto foi feito em 2008, ele está defasado, ele tem muitas mentiras em acrescentar que só tem 2 nascentes. Ele coloca lá a Sudecap, a Copasa e a BH Trans não deu parecer ainda na data de hoje, 2015, para o comando. Então como é que eles poderiam dar a LP se está tudo defasado? Até o EIA-RIMA está defasado. Então isso aí é uma vergonha. É uma vergonha. Com relação ao nosso prefeito Márcio Lacerda, ele foi o segundo candidato mais rico do Brasil. Até o final do mandato dele, ele vai estar arrecadado 1 milhão, sobre o
Partido Verde. Mas o Délio não representa, é só na cor. Então eu gostaria de falar o seguinte sobre esse cidadão como nós, que nós pagamos os impostos. O Délio Malheiros, eu estou falando aqui em nome do Dr. Luiz Eduardo, ele é lá de Itamarandiba. Ele me ligou hoje, ele me escutou na Rádio Tatiaia ontem, e ele pediu para eu falar em nome dele. Ele disse que o senhor Délio Malheiros, ele tem um plantio particular de vasta área de eucalipto lá em Itamarandiba, e que o processo de destruição é violenta, acabando com as áreas verdes do local. Então, como poderia o vice-prefeito do Partido Verde, né, usar esse partido se ele assina embaixo na construção da Mata de Cana? Construindo 33 prédios lá no bairro Planalto, assim como ela tem prédios em vários bairros da cidade. Então eu sugiro essa construtora